No próximo capítulo da novela Usurpadora, Paola terá uma ideia para tirar mais dinheiro do Carlos Daniel e resolve se ir embora da clínica com a sua enfermeira e vai forjar um sequestro. A megera promete dividir a grana com a enfermeira, mas Paola não imaginava que as duas sofreriam um acidente e o pior acabaria acontecendo. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Stephanie vai enfrentar a Viviana e fala que a sem vergonha não vale nada. Stephanie vai deixar bem claro que pouca vergonha é essa. Viviana querer que ela se divorcie do Willy para que o Willy fique com ela, sendo que ela é casada com ele, é esposa dele e Viviana não é nada. E que se a Viviana dormiu com ele foi porque ela quis, já que ela é uma qualquer e dorme com tudo que é homem que passa ali naquele bairro. Viviana ficará completamente furiosa e pergunta o que está fazendo ali a esposa do Willy. E manda então ela se virar com seu marido, porque ela não quer mais saber daquele pilantra. Stephanie está louca da vida e fala que se Viviana não sabe o que é família, o que é um casamento, ter um esposo, ela vai explicar que ela está gestante e que terá um filho com Willy e que Viviana deve então procurar outro homem para ela, já que Willy não quer mais saber dela, só usou ela como se ela fosse um objeto. Stephanie ainda vai oferecer muito dinheiro para Viviana e pergunta para ela quanto que ela quer para deixar a sua família em paz e nunca mais procurar pelo Willy. Furiosa, a pobre então revela para Stephanie que ela nunca procurou pelo Willy e que era ele quem andava de atrás dela feito um cachorrinho e que ela bem que rejeitou ele várias vezes, mas que ele falou que ele estava muito triste, abandonado, sem ninguém, sem nenhuma mulher e que por isso ela se envolveu com ele, porque ele prometeu até se casar com ela. Ele prometeu o céu e a estrela e agora está passando por isso, sendo que ela não tem por que passar por uma coisa dessas, se ela não é uma qualquer assim como está falando a Stephanie. As duas ficarão ali discutindo, enquanto a madrinha da Viviana vai ter um AVC. A mulher então terá um infarto e vai acabar partindo dessa para uma melhor. Porém, Viviana não está nem aí e segue ali de briga então com a Stephanie. Stephanie promete, se mais uma vez Viviana voltar a incomodar o Willy ou for de atrás dele, ela vai se dar muito mal. Stephanie promete que vai mandar matar a Viviana. Assim, ela nunca mais se meterá com homens casados. Enquanto isso, na mansão, está a Piedade conversando com seus netos. Ela lembra Carlos Daniel que agora eles têm que pensar o que vai ser da fábrica, mas que a fábrica agora está em boas mãos, pois a dona da fábrica dos Bratos agora é a Paulina. Carlos Daniel fala que isso não faz sentido, como que Paulina, uma pobre, agora é a dona da fábrica e que então ela será a diretora, já que ela herdou milhões de um homem e que certamente ela anda com esse tal de Douglas. E Piedade age como se ela conhecesse muito bem a Paulina e defende ela com unhas e dentes e fala que Paulina nunca andaria com o Douglas e se ele doou milhões para Paulina. Douglas deve saber, mas que ninguém ali deve ficar julgando e falando que Paulina andava com o Douglas. Rodrigo fala que não faz sentido. Paulina é uma pessoa boa sim de coração, porém, olha só a história dela, a situação dela. Ela é uma pessoa pobre e agora herdou milhões e que isso é muito estranho. E que, portanto, ela é dona agora de toda a fábrica, porque ela tem 90% das ações. Porém, Piedade fala que isso não poderá ficar assim se eles não quiserem. É por isso então eles pagarem a Paulina os milhões de empréstimo que a fábrica agora deve para ela, sendo que antes deviam então para o Douglas. Carlos Daniel fala que eles não têm nenhum dinheiro para pagar a Paulina e que, portanto, ela vai seguir dona desse dinheiro todo e que eles nunca poderão pagar a ela esses milhões. Piedade fala que eles não devem ficar preocupados, já que Paulina tem um bom coração, ela vai ajudar a fábrica,
e que é muito melhor dever para Paulina do que dever para o Douglas. Enquanto isso, o diretor do presídio vai falar então com a carcereira. Ele será muito bom para Paulina e fala então para a carcereira que a partir de agora Paulina está praticamente livre e que ela pode sair quando e a hora que ela quiser para visitar quem ela quiser, principalmente para ir na clínica para ver a irmã dela, Paola, que está muito doente. A carcereira ficará feliz ao ouvir isso e fala que agora mesmo vai reportar isso para Paulina. E não vai demorar para Paulina ficar sabendo que ela está praticamente livre e pode sair o dia e a hora que ela quiser para visitar quem ela quiser, principalmente sua irmã Paola, que está na clínica internada. Paulina ficará completamente sem palavras e fala: como que isso é possível? A carcereira fala: é claro, porque Paulina é inocente, não é uma criminosa. Está ali na cadeia porque ela quer, porque ela acha que ali é um spa e ela não quer ir para casa. Paulina fala que Silvano provavelmente vai querer alguma coisa em troca, mas que se ele ousar tocar nela, ela mesma matará ele com as próprias mãos. Aí sim, ela vai ser uma criminosa. Enquanto isso, na mansão, Piedade conversa com Rodrigo e com Carlos Daniel. Ela fala que não sabem por quê. Douglas doou milhões para Paulina, mas o que importa agora é que a dívida que eles tinham com o Douglas acabou, está quitado e que agora eles devem se secretária com a Paulina. Carlos Daniel está completamente furioso, pois é muito estranha essa história. Ninguém doa milhões para ninguém, a troco de nada, só porque alguém é bonzinho. E que Paulina tem alguma coisa errada nessa história, pois todos os homens ficam aos pés dela. Rodrigo fala que não importa o que está acontecendo com a Paulina e que Carlos Daniel poderá ser feliz com a esposa dele, Paola, se reconciliar com ela, já que casamento é para a vida toda e Paola está disposta em voltar com o marido, e que Carlos Daniel deve sossegar e esquecer a Paulina, ou se ele não quiser mais esposa dele e desconfia da Paulina, deve então procurar por outra mulher e parar de ficar assim se incomodando e deve seguir então a sua vida. Piedade fala que Rodrigo está certo e que Carlos Daniel vê problemas em tudo. Se não quer a Paulina, tudo bem, e também não quer a Paola, tudo bem, mas que siga a vida dele então feliz por aí, já que ele é muito jovem e tem uma vida pela frente. Mais tarde, Paulina não vai perder tempo e vai até então a clínica para ver a sua irmã. Ela será muito boba mesmo e não percebe o quanto Paola está fingindo. Ela ficará feliz em saber que a irmã está bem e Paola está conversando e muito bem e nem parece que está doente. Paulina olha nos olhos dela e fala: minha irmã, você está curada, praticamente está bem, olha só. Nem parece que está doente. Está aqui nessa clínica agora, com os dias contados, pois eu sei que você vai se recuperar. E Paola começa a falar feito uma zumbi toda torta. E fala então para Paulina que ela está muito contente, porque seu esposo esteve ali vendo ela. E que o Carlos Daniel olhou para ela com muito amor e carinho. O mesmo amor e carinho que ele sentiu por ela há 10 anos atrás. Paulina ficará chateada, pois ela percebe que Paola ama muito o Carlos Daniel, como se ela não soubesse que Paola é a esposa do Carlos Daniel. Paola fala para Paulina, é claro, mentindo, que Carlos Daniel pediu uma chance para ela, para que eles voltassem a ser um casal e tentassem novamente, já que eles têm 2 filhos para criar. Paola ainda vai mentir que Carlos Daniel esteve ali com a avó dela, Piedade, e que ela foi tratada muito bem, e que até a avó Piedade pediu que Paola se recuperasse e voltasse para a mansão o quanto antes. Paulina percebe a burrada que ela fez em se meter e se apaixonar por um homem casado e agora verá Paola feliz com Carlos Daniel e ela ficará sobrando. Já mais tarde, enquanto Paulina está ali conversando com a Paola, vai chegar o Carlos Daniel, junto com o advogado Edmundo. Paulina ficará surpresa e também a Paola. Carlos Daniel explica por que ele e o advogado estão ali.
Edmundo vai explicar então para Paulina que daqui a 3 dias vai acontecer o julgamento dela, que ele está muito contente que Paola já está falando, está praticamente recuperada e poderá então depor em favor da irmã. Ele vai deixar bem claro que mesmo que Paola seja condenada, ela nunca será presa, pois ela é cadeirante. Paola ficará ali se fazendo de boazinha e fala que vai depor sim para ajudar a Paulina. Mas para ela mesma ela fala que ela vai afundar a Paulina ainda mais na prisão e que ela nunca será daquela cadeia, já que ela quer roubar o Carlos Daniel dela. Carlos Daniel fica ali com uma cara de tacho, olhando para Paola e depois para Paulina. Ele ficará louco de ciúmes em ver a forma que o advogado trata a Paulina, como se ela fosse alguma coisa dele. Enquanto isso, vai estar a Stephanie no hospital. A Adelina vai estar com o bebê dela no colo. Depois que Stephanie deu uma surra na Viviana, ela acabou entrando em trabalho de parto e o bebê nasceu prematuro. O bebê nasceu prematuro, mas muito saudável. E ali está a Stephanie no hospital e fala que ela só queria ter uma família, um marido e agora está ali apenas com a sua avó e com a sua empregada e com seu bebê, mas que o Willie não pode estar do seu lado e que isso é muito triste, pois não foi isso que ela planejou para sua vida. Porém, Piedade fala que foi isso sim que ela sempre quis, pois Stephanie sempre foi avisada que o Willie nunca prestou. Na verdade, só não foi avisada, como ela sempre percebeu, que ele nunca respeitou ela. Olhava para tudo que a mulher que passava na rua e na frente dela, dava em cima das outras mulheres, flertava na frente dela e Stephanie ficava com a cara no chão. Sempre foi desmoralizada pelo Willie. Com tantos homens corretos que existem nesse mundo, ela foi escolher justamente um crápula. Mas vai lembrar ainda Stephanie que ela é nova, é jovem e bonita, e tem uma vida pela frente, e que ela pode recomeçar a vida do zero, com amor verdadeiro, já que o Willie não ama ela, e que ela pode encontrar outro homem que queira ela de verdade, um homem da mesma classe que ela, já que o Willie combina com a Viviana, pois os dois são de uma vila e são da mesma laia. Já a Stephanie é de outra classe social e não merece o marido que ela tem, pois ela vive sofrendo e agora tem um bebê, e vai sofrer ainda mais, pois o Willie não vai ajudar ela em nada, e que o bebê vai crescer um bandido, pois poderá querer seguir o exemplo do maldito pai. A Adelina está com o bebê no colo e fala para ela mesma: meu netinho, eu nem acredito que eu estou com você nos meus braços. Stephanie, minha filha, está bem e trouxe meu netinho ao mundo. Enquanto Stephanie conversa com a Piedade, Adelina fica ali só olhando para sua filha verdadeira, sua filha biológica, e fala que um dia a verdade vai aparecer. Stephanie terá que saber que ela é filha dela e não é uma brat como ela pensa. Já na clínica, o advogado conversa então com a Paulina e combina com ela de que daqui 2 dias ele vai defender ela no tribunal e que Paola vai estar lá para depor em favor da irmã. Paola vai concordar e fala que vai estar lá com certeza e que vai ajudar a Paulina, mas não fala que vai ajudar a irmã a ficar mais presa ainda. E quando o advogado fala que ele vai embora então, Carlos Daniel fala que ele também vai e vai deixar as 2 irmãs ali conversando. Porém, nesse momento, a megera da Paola fala que Carlos Daniel deve ficar, pois é seu esposo e ela está precisando dele. O homem ficará ali sem saber o que falar e Paola fala que eles têm muito para conversar e que nesse momento agora, Carlos Daniel deve estar do lado dela, apenas pensando nela, e deve deixar o trabalho de lado. E depois que o advogado se vai embora, Paola ficará ali de conversa então com Carlos Daniel e pede que Paulina fique ali com eles. Ali vai ficar Paola discutindo com o Carlos Daniel, pois ele fala que ela e ele não são marido e mulher, e que ela não deve tratar ele assim dessa forma, muito menos na frente das pessoas. E lembra ela
que ela abandonou ele para fugir com outro homem. Não só traiu ele. Se fosse isso, tudo bem. Mas ela se foi embora, abandonou ele. Trocou ele por outra pessoa e que isso é muito mais grave. E enquanto o casal estão ali discutindo, Paulina ficará completamente sem jeito, pois percebe o quanto Carlos Daniel tem sim sentimentos pela Paola. E ela também. Parece que ainda é apaixonada pelo marido. Já no hospital, Stephanie ficará sabendo que depois da surra que ela deu na Viviana, Viviana perdeu o bebê que ela estava esperando do Willie. Piedade fala que por pouco, Stephanie também poderia perder o filho, já que as duas eram gestantes e agora Stephanie ganhou o bebê antes do tempo. Mas que bom que o neném nasceu saudável. Já a Viviana não teve a mesma sorte. O bebê morreu e morreu na hora. E ela nem teve tempo de ir para o hospital, pois não tinha como pagar nenhuma consulta. E que ela foi até uma UPA, porém, já era tarde demais. Adelina fala para ela mesma que bom que ela entregou a sua filha Stephanie para os milionários criarem ela, caso contrário, ela seria uma pobre assim como a Viviana e teria que consultar na UPA ou nos hospitais públicos e que agora o bebê poderia estar morto. Mas como Stephanie tem como pagar os melhores médicos, o bebê nasceu bem saudável. Mais tarde, Carlos Daniel se foi embora e deixou ali Paola sozinha com a Paulina. Paola vai pisar em cima da Paulina e fala que ela não presta mesmo. E como que ela foi se apaixonar pelo seu cunhado, com muitos homens que tem aí na cidade. Paulina não presta mesmo e se passa por boa pessoa. Paulina vai jogar na cara da Paola que ela não se apaixonou por um qualquer, pois ela ficou como esposa do Carlos Daniel e que foi a Paola que mandou ela fazer isso, usurpar o seu lugar por um ano. E como que ela não ia se apaixonar por um homem que ela tinha que dormir todos os dias e que por um ano ela cuidou dele e da sua família, dos dois filhos que é da Paola e que agora gostam dela como se ela fosse a mãe deles. Paola ficará furiosa e fala que isso tudo não importa, pois o que importa é que ela é Paola, esposa do Carlos Daniel e irmã da Paulina e exige que Paulina esqueça o Carlos Daniel para sempre. Ou caso contrário, elas nunca poderão ser irmãs. Já no outro dia, Paola vai ter uma ideia e vai conversar então com a sua enfermeira. Ela terá então uma ideia e conta para Elvira, que ela quer arrancar todo o dinheiro que ela poderá arrancar do Carlos Daniel, pois ela percebeu que ele está caidinho pela Paulina e que nunca vai querer saber dela mais. Elvira fala que depois de tudo que Paola fez para o marido, é claro que ele não quer mais saber dela ainda mais, que ele está apaixonado pela irmã dela. Mas Paola fala que a consciência do Carlos Daniel vai doer quando ela fingir que foi sequestrada. E fala que Elvira vai ajudar ela nesse plano. Elvira fala que não quer ser presa. E Paola fala que ninguém prenderá elas e que elas vão fugir e que vão mentir que a Elvira assim sequestrou ela. E promete que ela pedirá um resgate bem gordo ao Carlos Daniel e vai deixar os braços sem nada. E promete que ela vai dividir todo o dinheiro com a enfermeira. Elvira então vai aceitar e as duas planejam a fuga. Elas vão planejar então a fuga delas e Paola terá que dirigir, já que Elvira não tem habilitação e não sabe nem ligar um carro. Porém, Paola ficou muito tempo deitada e suas pernas ainda estão praticamente fracas. Mesmo ela estando bem saudável, ela ficava sentada o dia todo e também deitada, e que seus nervos ficaram encolhidos. Quando Paola vai estar dirigindo, ela perderá então o controle do carro e o carro vai acabar então capotando e o plano das duas vai dar muito errado. Paola ficará entre a vida e a morte e quando for para o hospital, ela chegará lá praticamente sem vida. Paola partirá dessa para uma melhor e Elvira morreu no local mesmo. Paulina perderá o chão quando descobre que sua irmã está muito mal, pois sofreu um acidente de carro. Paola então morrerá e Paulina ficará completamente arrasada.